senhor José Ricardo Santana, qual efetivamente sua relação com a senhora Nise Yamaguchi? Senador, eu conheço a doutora Nise Yamaguchi, tenho uma relação, posso dizer, superficial com ela e nada aprofundado, mas eu a conheço. Quantas vezes Vossa Senhoria se reuniu com Nise Yamaguchi, além dessa noite que passaram trabalhando juntos, em uma apresentação para o presidente da República? Senhor relator, se o senhor me permitir, acho que é importante... Por favor, fica à vontade. Eu colocar um pouquinho de como eu conheço a doutora, como eu a conheci, a doutora Nise Yamaguchi. E eu preciso, de alguma forma, colocar um pouquinho do meu histórico profissional e a relação sempre estreita que eu tive com a comunidade japonesa. Já estive no Japão muitas vezes, já fui responsável por várias missões comerciais ao Japão e eu a conheci nesse contexto e fui procurado por ela, por eu ter uma experiência na área da saúde, por eu ter uma experiência em promoção comercial, na área regulatória. Fui procurado por ela porque ela queria ter um entendimento da máquina do governo e ela me procurou e me fez algumas indagações acerca do funcionamento da máquina pública. Então, é esse o contexto. A pergunta exatamente é: quantas vezes Vossa Senhoria se reuniu com a Nise Yamaguchi, além dessa noite que passaram trabalhando juntos, para uma apresentação ao presidente da República? Senhor relator, me perdoe, eu realmente faltei com a resposta com o senhor. Eu me lembro de ter encontrado com a doutora Nise, eu acredito que umas 2 vezes, e também me lembro, pelo que eu me recordo, esse foi um trabalho realizado em São Paulo, onde eu cheguei em Brasília pela manhã. Pelo que eu me lembro, foi isso. Mas acredito que umas 2 vezes. Mais pessoas participaram da formulação dessa apresentação? Não, senhor. Eu tive contato com ela apenas. Essa apresentação mesmo tratava de quê? Inclusive nos áudios, eu acho que eu tive a oportunidade de tomar nota, eu acho que passava por uma questão que ela tinha interesse em realizar alguma questão sobre a retomada econômica do Brasil, e com relação à testagem, que era uma coisa que ela acreditava. Então, foi mais ou menos nesses 2 sentidos. Não, doutor. Por favor, nós temos, no Amazonas, inclusive, nós pedimos desculpa. Eu, como governador, fiz um pedido formal de pedir desculpa ao povo japonês pela perseguição dos japoneses que moravam no Amazonas, principalmente no município de Parintins, onde eles fizeram um trabalho belíssimo no município de Parintins, com juta e malva, onde se produziu muito por causa dos japoneses. E na Segunda Guerra Mundial, sem eles terem absolutamente nenhuma culpa, foram perseguidos naquela época, porque eles, na Segunda Guerra Mundial, eram tratados de uma forma diferenciada. Então, o respeito que nós temos pela comunidade japonesa e pela importância que os japoneses têm no desenvolvimento do Brasil é muito grande, pela relação amistosa que temos. O senhor passou uma noite toda discutindo com a doutora Yamaguchi sobre economia. Sobre economia. E não era com o Paulo Guedes que ela tinha que reunir? E o senhor, nessa época, qual era o seu trabalho no governo? O senhor estava onde no governo? O senhor era funcionário do governo, na área econômica? O que o senhor fazia? Não, senhor. Nessa época eu não estava no governo. Ah, o senhor não estava no governo? Não, senhor. E qual a sua expertise em economia? O senhor é formado em economia? Qual é a sua formação acadêmica? Eu não tenho formação econômica. Minha formação é administração de empresas. Bem, e o que eu saiba também, a senhora, a doutora Yamaguchi, não tem nenhuma formação econômica. Então, essa sua resposta é furada. O senhor está faltando com a verdade aqui, dizendo que passou uma noite discutindo economia para mostrar um plano. Olha, o Paulo Guedes vai ficar muito chateado, porque também, ministro Paulo Guedes, existe um gabinete paralelo na economia. Agora nós acabamos de descobrir um gabinete paralelo na economia, pela doutora Yamaguchi e pelo senhor Zé Ricardo, que se reúne para levar um plano
de economia para a retomada do crescimento do Brasil. Então, E é um plano tão complexo, e por isso um elogio a Nise Yamaguchi, né, cuja discussão durou a noite inteira. A noite inteira, deve ter muita complexidade, mas o plano continha, sobretudo, e aí vem a primeira coisa grave do depoimento, o plano continha, sobretudo, a tentativa do depoente e da senhora Nise Yamaguchi de juntos venderem testes para o Ministério da Saúde. É isso que o áudio contém. Sobre isso eu queria perguntar, planejaram juntos essa venda de testes rápidos para o Ministério da Saúde? Não, senhor. Então o áudio é mentiroso, que Vossa Senhoria está tendo ali, na verdade, uma cariação com o seu próprio áudio. Nós estamos falando aqui da questão de testagem, não de comercialização de testes. mas o senhor vai procurar um lobista para quê? Para ele também participar da reunião sobre economia? Ele também, porque a ajuda que o senhor está pedindo ali, qual é a ajuda? Vou precisar muito da sua ajuda. E o senhor acusado... Que ajuda é essa? Acusado também de ser lobista, de intermediar essas vendas, nesta circunstância e em outras circunstâncias, depois de um áudio que comprova exatamente, através de um relato minucioso do que estavam fazendo durante a noite inteira. Quer dizer, isso é uma coisa reveladora, presidente, reveladora dos bastidores que nós vivemos aí no enfrentamento da pandemia e do papel nefasto da senhora Nise Yamaguchi, que já é investigada dessa comissão parlamentar de inquérito e que participou do gabinete paralelo, né, fez de medicamentos selvagens, inexplicáveis, uma forma de ganhar dinheiro e agora também com relação aos testes. Sobre isso ainda eu queria perguntar.